Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá começar a nossa aula de ciências. Primeiro, eu vou começar com a correção das atividades. Peguem o livrinho de vocês, o lápis, a borracha, para a gente corrigir. A partir do que eu for colocando como a resposta que o livro está sugerindo, como a resposta que a gente encontrar junto, você vai apagando e corrigindo, ou você vai vendo se sua resposta está no mesmo sentido, se é a mesma coisa, ok? Como a gente já faz em sala. Beleza, vamos lá. Primeira questão. Acompanhe a leitura, página 35. A partir do fragmento que vem logo a seguir, identifique que bioma terrestre está sendo caracterizado. Vamos lá, ver o fragmentozinho. As plantas que vivem nesse bioma possuem várias adaptações contra a escassez de água. Os cactos, por exemplo, armazenam água no caule e suas folhas são transformadas em espinhos, o que reduz a superfície de transpiração. Os animais também apresentam adaptações que permitem sua sobrevivência nesses ambientes. O rato-canguru, por exemplo, produz pouca urina e fezes secas. Não possui glândulas sudoríparas e costuma esconder-se durante o dia em tocas cavadas no solo. Vamos lá. Você percebe primeiramente que é um ambiente seco, né? Porque as plantas têm uma grande capacidade de se adaptar àquela falta de água, né? Que ele coloca no texto. Ele também coloca a espécie do rato-canguru. Por quê? Porque ele produz pouca urina e fezes secas. Então, você também já vê que é um animal que ele não tem necessidade de estar tomando água a todo momento. É um animal que ele consegue conter a sua urina e as fezes dele também são fezes mais secas que não têm grande quantidade de água. Então, é um animal que é adaptado ao clima seco. E ele também não possui glândulas sudoríparas. O que são glândulas sudoríparas? São glândulas que nós temos, que ela produz o suor. Porque o suor, ele é liberado para refrescar o corpo no momento de muito calor. Esse é o papel das glândulas sudoríparas. Então, já que esse animal também não transpira, ele não libera essa água que tem no nosso corpo, porque o suor é a água que a gente tem no nosso corpo, que ela vai transpirar. Então, é um animal também que não libera água. Então, a gente está falando de qual ambiente? A tundra? Não, a gente viu que a tundra é um bioma que ele tem todas as fasezinhas bem definidas. Então, ele também tem o inverno, tem o verão, tem a primavera, tem todas as suas fasezinhas. É a taiga? Não, a taiga também a gente viu que não é um ambiente muito seco. Floresta tropical? Sim, é assim, a floresta tropical, ela é quente, mas ela também é úmida. Ela tem essas duas fases, ela tem essa fase de calor e ela também tem a fase do frio, de muitas chuvas. Então também não é a floresta tropical, porque o animal, ele é adaptado ao calor, então não é também, né? O deserto, essa daí é boa, né? Essa alternativa é boa, mas vamos ver a próxima. Floresta temperada decídua? Não. Floresta temperada ela tem todas as estações, o inverno, o verão, o outono e a primavera. Então também não é essa floresta temperada. Alternativa certa, letra D, os desertos. Segunda questão. Localizada entre a floresta amazônica e a caatinga, e estendendo-se principalmente pelos estados do Maranhão e do Piauí. Esse bioma apresenta muitos coqueiros, como babuaçu, carnabaú e buriti. Essas são as características de qual bioma brasileiro? Eu ainda não expliquei para vocês o bioma brasileiro, mas como eu coloquei essa questão, vamos lá corrigir. Até porque eu também passei para vocês fazerem a leitura do capítulo. Então, vocês têm alguma compreensãozinha. Se trata da mata de cocais. Daqui a pouco a gente vai entender muitas características desse bioma. Vamos para a próxima. Com relação à caatinga, é correto afirmar que, letra A, esse bioma apresenta clima quente e úmido e chuvas durante todo o ano. Sua vegetação é densa e constituída de árvores altas, além de plantas menores. É o bioma de maior biodiversidade no mundo. Não. A caatinga ela não tem chuvas tão contínuas, a caatinga ela dificilmente chove. É um clima que a gente chama de
árido. Por quê? Ela não é totalmente árida, ela não é um deserto, mas ela é semiárida, então ela é muito quente. Então está errado. E a caatinga também é um bioma típico brasileiro. Só existe a caatinga no Brasil. Então não tá por todo mundo. Letra B. Recebe também o nome de mares de morro, por apresentar uma cadeia de montanhas ao longo da costa. Apresenta uma grande diversidade de animais, como micos, leões, onças pintadas, preguiças, cutias, tamanduás, insetos, serpentes e pererecas. Não, a caatinga ela não é mares de morros, ela é rasteira. As plantas da caatinga são aquelas plantas pequenininhas. Os animais, eles também se adaptam ao lugar seco. Não são esses animais que necessitam muito da água do clima úmido para viver, não. Existe serpente na caatinga? Existe, mas são aquelas serpentes mais secas, que elas sobrevivem muito nessas regiões secas embaixo da terra. Letra C. Apresenta plantas adaptadas que permitem sua sobrevivência durante o longo do período da seca. Certas plantas têm folhas reduzidas e cascas grossas, que evitam ou diminuem a perda da água para o ambiente. Espécies como o mandacaru e o xique-xique armazenam água no seu caule. Certo, plantas que se adaptam ao ambiente. Essas plantas que elas se adaptam ao clima seco. Está correto, sim, é verdade. A caatinga ela tem essas plantas que elas armazenam a água no caule para ela poder sobreviver durante o longo do tempo, já que as chuvas são muito atípicas, são muito raras naquele local. Letra D. Apresenta solo pobre em sais minerais, o que dificulta o desenvolvimento animal e vegetal. Não precisamente, não necessariamente. A caatinga ela tem um solo que ela tem sim sua riqueza. Tem sim sua riqueza mineral. Ela não é extremamente ruim, não. Ela tem sim. Letra E. Situa-se no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Apresenta chuvas moderadas e concentradas no verão. Vegetação composta predominantemente pelo pinheiro do Paraná. Errado. A caatinga ela é do Nordeste. Esses lugares que ele colocou aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fica no sul do país, lá embaixo. A gente fica em cima, eles ficam embaixo. E a região deles, a região do sul, é uma região extremamente fria. Quarta questão. Identifique os biomas terrestres a partir de alguma das suas características. Apresenta chuvas moderadas e bem distribuídas ao longo do ano. As estações são bem definidas, com temperaturas que podem variar bastante. Durante o outono, as folhas caem por uma questão adaptativa. Ele está falando aqui de um clima que ele tem as 4 estações do ano. E aqui a gente pode caracterizar como a floresta temperada decicla. Floresta temperada, porque você vê que é um clima temperado por ter todas as estações bem definidas. Próximo. Bioma localizado no hemisfério norte. Apresenta clima com temperaturas baixas, ventos constantes e poucas chuvas. Os invernos são longos, cerca de 9 meses, e os verões são curtos, cerca de 3 meses. Então lá é mais frio do que quente. Os invernos lá são mais longos. A gente está falando daquele lugar onde você vê que tem pinheiros, porque são plantas que se adaptam mais a esses locais mais frios. A gente está falando da tundra, muito comum em áreas como Canadá, por exemplo. É o segundo maior bioma brasileiro. Apresenta uma vegetação predominantemente rasteira e com poucas árvores. O desenvolvimento vegetal é impedido pela pobreza de sais minerais apresentada pelo solo. A gente está falando do cerrado. Lembra lá que eu disse que aqui no Brasil a gente chama esse tipo de bioma de cerrado, na África eles chamam de savana? Pois é justamente isso. O que a gente chama de cerrado aqui é uma espécie de savana lá na África. Vocês lembram lá como é a savana? Vocês já devem ter visto em filme. Aqueles locais onde ficam os leões, as zebras. Pronto, aquilo ali é parecido com o Brasil, só que o Brasil não tem esse tipo de animal. É uma grande planície inundável e, no Brasil, ocupa estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, tá certo? O tuiuiu é a ave símbolo desse bioma.
A gente está falando de um bioma que ele é predominantemente úmido, então você vê que é um lugar onde tem muita água. Nós estamos falando do Pantanal. Você já deve ter visto também na televisão como é o Pantanal. Você vê que é um clima que ele é muito aquoso. Até para você andar pelas florestas do Pantanal, você tem que usar um barquinho para poder atravessar, ou então botas, porque você vai pisar em muita água. É muito úmido, junta muita água por ele ter um solo, que ele é aquele solo argiloso, então ele vai virar lama, ele não vai conseguir absorver a água, e sim virar uma grande lama. E quinta, não, a quinta eu não passei ainda não, a quinta eu vou passar depois. Vamos lá. Agora vamos para a página 32, os principais biomas brasileiros. Vamos ver aí logo no começo. A gente vê aí nesse mapazinho aí em cima a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a mata atlântica, o pampa e o pantanal. Me digam aí qual é o maior. Isso, muito bem, a floresta amazônica. E o segundo maior? O cerrado. E o mais pequenininho que vocês estão vendo aí? Pantanal. Muito bem. O Brasil, como todos nós já sabemos, é detentor de uma imensa biodiversidade. Cada um desses biomas aqui existentes apresenta características exclusivas e uma beleza fora do comum. Você está vendo aí quantos biomas o Brasil tem, né? Tem vários biomas. Tudo isso aqui predominante no Brasil. Primeiro, floresta amazônica. Localiza-se na região norte. Apresenta cerca de 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo. Apresenta um clima quente e úmido e um regime de chuvas regulares. A floresta amazônica, ela tem aquele clima tropical, que é aquele clima que ele vai chover em uma parte do ano e ele vai ser quente em outra parte do ano. Por isso que ela é tão rica. Ela tem tantas plantas, tantas árvores extremamente grandes por essa adaptação, por ela ter esse clima quente e úmido. E por isso que a Amazônia ela é tão importante e ela é algo que não só o Brasil defende, como o mundo inteiro, por ela ser uma das maiores florestas que tem no planeta. Por isso que é tão importante proteger a Amazônia e combater esses incêndios que acontecem, né? É muito importante, porque a Amazônia ela ajuda a limpar toda aquela sujeira, aqueles gases poluentes que existem no mundo. A floresta amazônica ela é rica em biodiversidade animal e vegetal. Entre as espécies podemos destacar o buriti, o açaí, o jatobá e as seringueiras. Macacos, porcos do mato, veados e cutias são exemplos da biodiversidade animal, fora outros inúmeros animais que também existem na floresta amazônica. Próximo bioma, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, Floresta Atlântica, está situada ao longo do litoral brasileiro, assim como a Floresta Amazônica. É um exemplo de floresta tropical. Apresenta clima quente e úmido, com chuvas frequentes, alta biodiversidade e uma vegetação exuberante. Esse bioma possui muitas espécies endêmicas. Pronto. A Mata Atlântica ela também é uma grande floresta presente no Brasil. Qual a diferença da Mata Atlântica para a floresta amazônica? Enquanto a floresta amazônica ela está lá no norte, ela está lá quase no meio do Brasil, a Mata Atlântica ela está nos litorais. Então a Mata Atlântica no Brasil ela é uma das florestas que ela quase não existe mais. Por quê? Porque logo quando veio os portugueses para o Brasil e toda aquela situação de exploração que eles tiveram com o Brasil, né? As florestas que mais sofreram com isso foi a floresta atlântica. Foi justamente essa floresta que recebeu os portugueses primeiro. Então, por conta disso, ela já foi muito devastada. As pessoas já derrubaram ela para poder construir coisas ali. Então, hoje em dia, ela está bem reduzida por conta justamente da poluição e da ação do homem, as ações antrópicas. Vamos lá, ver o próximo. Outro nome que a gente pode dar para a Mata Atlântica é mares de morros. Por quê? Porque elas são elas são em sua maioria altas. Então por isso que ela também leva esse nome de mares de morros.
Próximo, o Cerrado. É o segundo maior bioma brasileiro, porém, mais de 60% do seu território já foi modificado pela ação humana. Está localizado principalmente na região central do Brasil, por ser um campo, apresenta uma vegetação predominantemente rasteira e com poucas árvores. Pronto, o Cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro. Ele se situa ali naquela parte ali do meio do Brasil. E ele já foi muito devastado, porque ele tem uma vegetação mais rasteira e isso faz com que seja mais fácil derrubar essas plantas e construir coisas naquela região. E ele é um clima também que ele também é tropical. Ele chove e ele também tem a sua estação do verão. Porém, mesmo quando chove, é muito seco. Lá é muito seco. Até pessoas que moram em Brasília reclamam pela falta de umidade. Lá, a maioria das vezes, as pessoas colocam um umidificador dentro de casa porque é muito seco. Mesmo estando frio, é aquele frio seco. Não é aquele frio que você sente a umidade. É um frio agoniante porque ele é seco. Tem gente até que tem mais problemas que coloca até sangue pelo nariz, de tão seco que é. O próximo, a caatinga. Nenhum outro ecossistema do mundo apresenta as características da caatinga brasileira. O clima é quente e seco, com chuvas irregulares, e o principal fator ambiental limitante da vida animal e vegetal é a pouca disponibilidade de água. Ao pensar na caatinga, alguns podem apenas imaginar o cenário de um solo castigado pela falta de água ou animais mortos, vítimas da estiagem prolongada. Mas esses ambientes vão além de todas as adversidades naturais, com uma biodiversidade única e encantadora. A caatinga, ela é presente no Nordeste brasileiro, é o nosso bioma. A caatinga, ela tem essas plantas que elas se adaptam ao calor. Ela tem essas plantas que acumulam a água no caule para poder viver durante o ano inteiro. E existem muitas secas, muitas pessoas que sofreram muito com a seca no Nordeste. Por exemplo, teve anos que passava o ano inteiro sem chover. Então, realmente é um clima que ele requer uma adaptação maior, mas ele não é um clima pobre, ele não é um clima ruim, ele é um clima bom, ele é um bioma bom sim, que tem suas riquezas. Porém, ele tem essa necessidade que os animais, que as plantas se adaptem a ele. Vamos ver aqui se tem mais. Pampas. Localizado no Rio Grande do Sul, esse bioma se caracteriza por apresentar uma vegetação predominantemente rasteira em uma superfície plana. Por suas características, é degradado intensamente pelas atividades de criação de gado e outros rebanhos. Mais de 50% da sua paisagem natural foi modificada para o desenvolvimento da pecuária. Pronto, o pampa. Ele também tem uma vegetação rasteira, o que fez com que as pessoas derrubassem aquilo ali e transformassem em grandes criações de animais. Tanto que muitas vezes a carne que a gente consome, elas são carne que vem desse local, porque lá tem uma grande criação de bois. Então, o bioma ele foi extremamente devastado, porque a gente já estudou isso. O pisoteamento do solo pelos animais causa um grande problema para a natureza, porque ali não vai nascer mais nada, não vai nascer mais plantas, porque o solo foi pisoteado. Então, o Pampas, ele já foi, 50% dele já foi devastado. Próximo, Pantanal. Trata-se de uma grande planície inundável que ocupa aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. Esse bioma estende-se pelo estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também pode ser encontrado em países que fazem fronteira com o Brasil, como Bolívia e Portugal. Bolívia e Paraguai, desculpa. Pronto. Você vê aqui no Pantanal que ele é um clima extremamente úmido. Ele é aquele clima que eu falei para vocês, que ele vai encher de água, ele vai ficar extremamente cheio e você vai precisar buscar meios para atravessar aquela lama. Mata de cocais. O nome faz referência a uma espécie de coqueiro que constitui sua flora. O bapuaçu e o buriti são alguns desses exemplares. Além disso, é uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga nordestina. Pronto.
É justamente essa mata de cocais. Ela é uma área de transição entre a Amazônia e a Caatinga nordestina. Normalmente essa mata de cocais ela está ali entre o Maranhão. Você vê que é esse clima de transição, ele é quente, mas ele também tem grande umidade que vem da floresta. Mata das araucárias. Desculpa, quase não sai. Este bioma já foi significativamente modificado pela retirada intensiva de madeira, que em muitos casos ocorre de forma ilegal. Pode ser encontrado em estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e de São Paulo. Sua fauna é composta por animais como a gralha azul e o tatu. Pronto, Mata das Araucárias. Também foi um bioma que ele é reduzido justamente pela exploração do homem, pela exploração da sua madeira para construir objetos. Manguezais. Sobre o solo lamacento, crescem árvores predominantemente de mangues. As raízes aéreas dessas árvores apresentam algumas funções. Aqui ele coloca as funções das árvores dos manguezais, mas vamos entender um pouco sobre os manguezais. Os manguezais eles também é um local extremamente úmido. Ele é um local que normalmente essas plantas elas estão sempre à beira de um rio, porque elas têm essa necessidade dessa umidade. Então assim é que se caracteriza o manguezal. Vamos lá para a agenda. Pronto. Basicamente é isso que a gente vai ver hoje. A gente entendeu agora como eram os biomas terrestres, agora os biomas brasileiros. E como eu disse, qualquer dúvida vocês podem me procurar, que a gente esclarece. Façam as atividades, mandem para mim. Atividade vocês mandam para mim, não é para encher os outros professores com as atividades da minha matéria, não. Vocês mandam diretamente para mim, ok? Para mim registrar, colocar no caderninho quem está fazendo as atividades. Então, vocês me mandam as atividades para a gente fazer novamente a correção. Sempre acompanhem as correçõezinhas, coloquem as respostas corretas, é muito importante. Depois, quando a gente retornar, eu vou querer pegar o livro e eu vou olhar folha por folha para ver se vocês fizeram as correções. Então, a agenda de hoje. A agenda de hoje é a página 36 e a página 37. Página 36 e página 37. Questão 5 a 8. Página 36 e 37, questão 5 a 8. Página 36 e página 37, questões 5 a 8. Entendeu? Pronto, ok. Então, vou esperar a atividade de vocês. Qualquer coisa me procure. Beijo e tchau.